Bem, vamos falar um pouco do triângulo retângulo. Na verdade, existem triângulos de várias formas, porém a gente vai se apegar aqui mais ao triângulo retângulo, pois é nele que é usado o teorema de Pitágoras. Se você utilizar o teorema de Pitágoras em outros triângulos que não o retângulo, o resultado não vai dar correto, ou seja, não serve, não cabe o teorema de Pitágoras em outros triângulos, senão o retângulo, beleza? Esse aqui é o triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, triângulo retângulo, beleza? Esse não tem ângulo de 90 graus, esse é maior e esses dois são menores, portanto, esse não é um triângulo retângulo, ok? O triângulo retângulo ele ainda tem algumas características que diferenciam dos outros. Por exemplo, seus lados têm nomes. O triângulo retângulo, esse lado que é o maior, o triângulo retângulo sempre tem um lado maior. Ele é sempre oposto ao ângulo reto e é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de cateto. Cateto, cateto. Em outro momento da trigonometria, eles se diferenciam um do outro, mas por enquanto a gente vai ficar só com isso mesmo. Hipotenusa é o maior, cateto e cateto. Essa diferenciação é importante na hora que a gente for aplicar o teorema de Pitágoras. Bem, então vamos lá ao teorema de Pitágoras. Bom, o teorema de Pitágoras ele estabelece uma relação entre os lados do triângulo retângulo. E a gente costuma utilizar o teorema em situações que a gente precisa encontrar o valor de um dos lados do triângulo retângulo, beleza? E o teorema diz basicamente o seguinte, que para todo triângulo retângulo vale essa relação. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E também diz o seguinte, se essa relação é válida num determinado triângulo, significa que esse triângulo é retângulo, beleza? Nesse exemplo aqui eu mostro que essa relação é válida. Olha aqui. Isso aqui é um triângulo bem simples, bem conhecido. É o triângulo 3, 4, 5, também chamado de triângulo pitagórico. Ok? E eu vou usar a relação aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado. Aqui a hipotenusa é 5, 5 ao quadrado. Um cateto é 4 e o outro é 3. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 25 é igual a 16 mais 9, 25. Então, 25 é igual a 25, ou seja, deu certo. Essa relação aqui é verdadeira. Ok? O teorema de Pitágoras é válido nesse triângulo retângulo. Na verdade, é válido para todos. Então, vamos aí a um exemplo prático, né, de onde a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. Lendo a questão aí, uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Se a altura do tronco é 12 metros e a ponta da parte quebrada está a 9 metros da base da árvore, qual a medida da outra parte quebrada dessa árvore? Com isso, né, a gente pode montar um triângulo a partir dessa situação aí, né? O tronco aqui, 12 metros, a base do tronco até a ponta da árvore quebrada dá 9 metros e essa outra parte que representa a parte quebrada da árvore, a gente vai chamar de x, pois é o que está em questão, beleza? Substituindo lá no teorema de Pitágoras, hipotenusa é x, então x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado igual a 144, 9 ao quadrado 81, x ao quadrado, somando os dois vai dar 225, né? X ao quadrado é igual a 225, então x vai ser igual a 15 metros.